Chegamos agora em outro pensador sobre educação, outro educador importante do século XVIII, que todos vocês já devem ter ouvido falar, que foi Pestalozzi. Até os dias de hoje nós temos fundações Pestalozzi. Já ouviram falar? Quando a gente pensa em Fundação Pestalozzi, a gente pensa principalmente em inclusão, né? Em educação inclusiva. E a gente vai ver que isso de fato surge com as ideias de Pestalozzi. E existem sim escolas que seguem as ideias de Pestalozzi até os dias de hoje na formação dos seus estudantes. Qual foi a ideia central de Pestalozzi? Saí da frente para você ter uma ideia de como é que era, né, aí o rosto de Pestalozzi. A ideia central dele era que toda criança deve ter acesso à educação, qualquer que seja a sua classe social, inclusive se for portadora de limitações para o seu desenvolvimento. Olha que interessante. Hoje, né, a educação inclusiva ela é uma realidade. Eu dou aula no Colégio Pedro II, um colégio federal tradicional aqui no Rio de Janeiro, em que nós temos no ensino médio, se eu não me engano, são cerca de 70 alunos com necessidades especiais. Nós temos lá um núcleo chamado NAPNE, que é um núcleo de apoio pedagógico aos alunos com necessidades especiais, e temos alunos cegos, temos alunos surdos, temos alunos com algumas características do espectro autista. E repare, eles têm aulas junto com os demais alunos. E esse núcleo só está lá presente, eu até auxilio também, sabe, como se fosse uma monitoria, numa tutoria desses alunos, para que eles possam se integrar melhor aos demais alunos da sala. Então isso surge com as ideias de Pestalozzi entre o século XVIII e o século XIX. Então, João Henrique Pestalozzi, Johann Heinrich Pestalozzi, tinha como concepção que o aprendizado era conduzido pelo próprio aluno, com base na experimentação prática e na vivência social, intelectual, emocional. Então, os sentidos, né? Os sentidos, a percepção, a emoção estão intimamente ligados à aprendizagem. Isso é bastante importante, né? A sua aula monótona não vai, sabe, tirar os seus alunos do senso comum. É muito importante que você cutuque o seu aluno, é lógico no bom sentido, né? Que você forneça-lhe estímulos adequados ao seu aluno, para que a partir desses estímulos adequados você consiga desenvolver não só o cognitivo, por mais que talvez esse seja o seu objetivo final, mas também o sensorial, o emocional, porque há uma relação íntima entre todos esses aspectos. Sua maior contribuição teórica foi a elaboração de um método que era a base da sua prática pedagógica. Primeiro apresentava o conhecimento de uma forma mais simples, prática, e em seguida utilizava a observação dos sentidos e, por fim, exercitava o conhecimento de forma gradual para fixá-lo. Então, você apresenta de forma simples, mas prática o conhecimento, observa qual é a percepção dos seus estudantes, dos seus alunos em relação àquilo, e gradativamente, de forma dialética, você consegue desenvolver conhecimentos mais aprofundados, mais desenvolvidos nesses seus estudantes. É uma boa estratégia. É uma boa estratégia para ser seguida até hoje, né? Apresentar um problema, apresentar uma situação, e quanto mais prática possível. E aí, a partir dessa situação prática, você conseguir desenvolver um conteúdo mais aprofundado, o seu objetivo final a respeito daquela aula. Surge a ideia do aprender fazendo, incorporada a diversas escolas posteriores a ele. Ou seja, você aprende fazendo. Você não aprende olhando, você não aprende escutando, não. Sabe, o aprendizado hands-on, né, mão na massa, ele pode surtir, de fato, resultados muito mais apropriados do que simplesmente um quadro giz, como é que você mais ou menos está fazendo agora, não é verdade? Se a gente estivesse numa sala de aula, vamos fazer um teste, vamos fazer aqui uma aula mais monológica e vamos fazer uma aula mais dialógica. Vamos fazer uma aula de acordo com as ideias de Pestalozzi, uma outra aula de acordo com as ideias de Piaget, uma outra aula de acordo com as ideias de Rousseau. É mais fácil de você entender quais delas que se adequam mais. Então a lógica é essa. Da mesma forma que isso é válido para nós, professores, sem dúvida, isso é válido para os nossos alunos em formação.